Bom, boa tarde. Eu queria agradecer o convite, né, para estar aqui nessa aula gravada da Semana do Fígado, que a gente tanto gosta, numa mesa super bem representada, né? Doutora Cláudia, vindo de São Paulo, aqui visitar a gente, assim, trazendo com certeza maravilhosas recomendações. Professora Anne, professora da UERJ, que é nutricionista. Então, assim, quando o João falou, vamos falar sobre perda de peso no convite, né, em pacientes com IMC normal. E eu falei, bom, super interessante, né? E aí eu trouxe um caso clínico que eu acho que vai ajudar a gente a tocar aqui um pouquinho o tema. Então, é uma paciente, até um caso real, uma paciente de sexo feminino, 48 anos, natural do Rio, administradora, caucasiana, tá? Então, ela vem com uma história de esteatose hepática, né? De HPP, um hipotireoidismo, usava regularmente o Puram, e uma história familiar, uma hipertensa, um pai diabético, tá? História social, uma etilista social, né, sedentária, uma alimentação balanceada, negatabagismo. Uma história fisiológica, já estava no período do climatério, uma menstruação irregular e o hábito intestinal em dias alternados. Bom, ultrassonografia, uma esteatose hepática acentuada. Nos exames laboratoriais, ela tinha uma TGO tocada, uma de 40, uma TGP de 32, uma bilirrubina normal, uma gama-GT aumentada de 60, albumina normal, creatinina boa, insulina normal, glicemia também boa, plaqueta normal e uma glicada de 5,8. Então, o NEFL score dela era de menos 1,48 e um FIB-4 de 1,89. Aí eu complementei com a elastografia hepática transitória, que veio um 7 kPa e um CAP de 300. E agora eu vou passar aqui para os meus colegas, começar com a doutora Cláudia, o que a gente faz nessa hora, né? Porque aí esse paciente, ele chega, ela é magra, um MC normal, mas tem esteatose. O que a gente faz, doutora Cláudia? Obrigada, primeira, pelo convite, aí a coordenação do Rio de Janeiro, é um prazer estar aqui. Na verdade, assim, uma paciente, como tu falaste, já com alguns fatores que começam a ter risco, né? Então, ela entrou em menopausa, entrou no climatério, que se começa a mudar metabolicamente, né? Ela tem enzimas hepáticas alteradas, tem um FIB-4 maior que 1,3, que sugere presença de algum grau de fibrose, e uma elastografia também em torno de 7, que também não é uma fibrose tão leve. Mas ela é sedentária, embora tenha uma alimentação adequada, tem uma história familiar de diabetes, né, da família, e eu diria assim, que nem sempre o IMC normal é algo metabolicamente saudável. Então, alguns pacientes têm o IMC normal, mas podem ter gordura visceral, podem ter resistência insulínica, e se não fazem exercício, né, muitas vezes você tem que perder, às vezes, um pouco de peso para que ele fique metabolicamente saudável. O que mostra a esteatose é só que ela não está saudável do ponto de vista metabólico. Não, perfeito, Cláudia. E eu vou aproveitar a Anne agora, né? Assim, acho que o IMC, ele é muito irregular, né? Então, como a doutora Cláudia falou, temos às vezes um IMC dentro do normal, mas o paciente pode não estar, né, com circunferência aumentada, né? Pode não estar saudável. O que você orienta nessa hora, Anne? Bem, é o famoso eutrófico metabolicamente não saudável, né? Então, tem alguns pontos que são importantes. O primeiro deles é fazer uma boa avaliação da composição corporal, né? A gente verificar como que está a reserva de massa magra desse paciente e a distribuição de gordura. Além disso, conhecer um pouco mais sobre a avaliação dietética alimentar, porque essa alimentação saudável pode ser de segunda a quinta, mas de sexta a domingo não ser. Conhecer também sobre o padrão de ingestão de bebidas açucaradas, que também é muito comum na população. Tem alguns pontos importantes quando a gente projeta, né, de recomendação para essa paciente, a perda de peso, entender como que vai ser toda essa proposta alimentar, né, até para que não ocorra uma perda maior de massa muscular, que poderia estar prejudicando aí o curso, a progressão, até mesmo para a fibrose, né? Essa combinação de gordura visceral
com uma sarcopenia, com uma fragilidade, não é uma combinação definitivamente interessante, né? E além disso, então, seria uma proposta para essa paciente de uma dieta hipocalórica ali, margeando entre uma restrição de 500 a 1.000 calorias, tendo bastante atenção no oferecimento de aportes de proteína para a preservação dessa massa magra, juntamente com estímulo aí para a realização de exercício, tanto aeróbico quanto exercício de fortalecimento, né? E aí tem um outro ponto que eu considero bem importante em relação à orientação nutricional, que é a gente entender um pouco mais sobre essa saúde intestinal. A gente sabe que a microbiota do magro é diferente da microbiota do indivíduo com obesidade, tem esse padrão de alternância aí de intestinal, então acho que vale a pena a gente pensar numa proposta alimentar que atenda promover uma diversidade de flora bacteriana, né? Diversidade tanto em número, né, quanto de cepa. E aí a gente poderia se questionar aí sobre probióticos, mas antes de pensar em suplementação, certamente uma alimentação rica em fibra para a gente, enfim, dar esse pontapé inicial, pensando uma dieta de base mediterrânea, principalmente rica em vegetais. Um adendo só a isso aqui. Ela comentou, nós fizemos um trabalho comparando o Lean NASH com biópsia, né, do controle magro do obeso com NASH e do obeso metabolicamente saudável. E é isso que tu comentaste. O Lean NASH, ele tem uma microbiota bem alterada, tanto alterada quanto o obeso. Ainda não se sabe concentração de probiótico, qual probiótico, mas o fato que é alterado só por ele ter NASH também, mesmo sendo magro. Então, é uma das vias, além da composição corporal e tipo de gordura depositada, que futuramente a gente vai intervir. Perfeito. E pensando até na questão do tipo de flora bacteriana, né, dessa alteração, eu acho que é bem importante a gente, antes de pensar em cepas bacterianas de suplementação, através da própria alimentação, de fibras pré-bióticas que vêm naturalmente da alimentação, e não só as fibras, mas também os compostos bioativos, né? Então, uma alimentação predominantemente à base de vegetais poderia ser aí a principal recomendação para uma glicada tocada, para alteração, enfim, de transaminases, para um paciente talvez com uma dislipidemia, né? A gente não apareceu aqui muitas vezes, o paciente cursa também com alteração, até porque é uma proposta que tem uma densidade calórica mais baixa, o que poderia ajudar aí no processo de perda de peso, seja de 3%, 5% ou até mais, dependendo aí de como a gente vai acompanhar essa paciente. Não, e o que eu acho mais legal, pelo que vocês estão falando, eu até lembro, o professor Henrique Sérgio, ele fala nos encontros, né, quando ele vai falar de NASH, ele brinca, é o pior paciente que, primeira vez no consultório, porque assim, você chega, você fala para ele emagrecer, para parar de beber, para ele fazer exercício, ele já tem que pagar a consulta, então assim, é difícil isso, né, porque a gente vai chegar ali, olha, não, eu sou magro, né, e aí a gente vai pedir para fazer um monte de abordagem, e o que eu acho que é legal, eu até trouxe aqui umas publicações recentes, que aí a gente coloca exatamente o que a professora Cláudia falou também, né? Que é o Lean NAFLD, né? Que não é tão benigno assim. Então, a gente tem dentro dos pacientes com IMC normal, né? Que seria essa primeira parte aqui, alguns com NASH, de fato. E aí, aqui também no Hepatology, né, eles citam que, na verdade, os pacientes que são magros, né, com MC menor que 25, falando na população branca, eles têm uma progressão, às vezes, até pior do que o obeso, falando em fibrose. Então, assim, é uma situação que a gente tem que, de fato, conversar com o paciente e explicar, olha, a gente vai ter que seguir uma reeducação, né, mudança de estilo de vida, que eu acho que é o mais difícil, né, mas se a gente trouxer e explicar, isso leva à fibrose, isso leva à cirrose, às vezes o paciente consegue dar aquela, entrar melhor no tratamento, e né? Tem uma questão que, né, pegando esse gancho, de mudança de hábito, é medicina de alta complexidade, né? Então, acho que a gente valorizar esse momento de uma boa escuta, de um bom acompanhamento, né, de encaminhar para os profissionais que possam, né, acompanhar de perto esse paciente, nesse processo que provavelmente vai estar cheio de lapsos, cheio de recaída, e a gente vai precisar estar junto ali para poder ajudar nesse processo de perda de peso e de melhora metabólica. E isso tem que ser
bem explicada ao paciente, como tu falaste, ele é magro, alguns já fazem algum grau de exercício, mas a gente mostrando a composição corporal, mostrando a dieta que ele faz e o que ele tem, que isso não está suficiente para a melhora da doença que ele tem. Então, acho que essa explicação é muito importante para que ele tenha uma boa aderência. E o que eu acho que é interessante, talvez a Anne mais até que a gente, né? A gente vai esperar ali uma mudança no ultrassom, que às vezes pode não acontecer, né, tão dramática. Mas se você mostrar, às vezes, uma mudança na composição corporal, isso é legal. As pessoas gostam de ver, ou até o lipidograma, né, que você falou, melhorar, né? A gente mostrar em número absoluto. Aqui eles colocam também, né, que na verdade a perda de peso melhora, né? A gente tem uma melhora tanto nos pacientes com IMC aumentado ou normais. Eles falam do café também, né? Que a gente gosta muito de falar que o café seria benéfico. E aqui o que eu achei interessante, não sei se a doutora Cláudia concorda, tem alguns artigos que falam em perda de peso. Nesses pacientes, você não precisaria do impacto positivo, você consegue até com uma perda de peso menor. Então isso é legal da gente falar, né? De 3 a 5%, né? E o que eu comento sempre é o ganho da massa magra. Eu insisto nisso, porque tem trabalhos mais novos mostrando que a sarcopenia é tão ruim quanto a obesidade visceral, por exemplo. Então, eu acho que por isso que uma orientação nutricional de educador físico, você tem que insistir nisso, você tem que ganhar massa muscular. E principalmente essa paciente que está entrando numa fase de menopausa e que isso é natural que ocorra, uma perda da massa muscular. Aqui eles colocam exatamente isso. Você tem que reduzir o tecido adiposo e manter a massa magra, né? E a gente veio de uma aula agora que estava falando exatamente de sarcopenia, falando dessa importância de a gente olhar o paciente como um todo. E ali no trabalho ele destaca sobre os fatores relacionados ao estilo de vida. Então a gente está falando de alimentação, de exercício, mas nesse trabalho que você mostrou, ele fala sobre a importância do padrão de sono, porque o sono também vai gerar a perda de massa muscular. Então acho que a gente olhar todo o estilo de vida do paciente e enfim, valorizar isso dentro de uma consulta, né, explicando sobre a necessidade da mudança de hábito, aumentar a literacia em saúde, aumentar a informação em saúde, porque e aí depois é um de processo. De preferência, uma abordagem multidisciplinar. É isso aí, eu acho que isso é o principal, a gente conversar, explicar, não é apavorar, né? Mas explicar que dá para melhorar e que não é só a estatose, que tem aumento de risco cardiovascular, aumento de resistência insulínica, risco de diabetes, tudo isso. E aí esse guideline que é legal, que eles falam, acho que a gente está falando, pacientes que têm um IMC normal, né? Então a gente vai avaliar fator de risco cardiovascular, se tiver algum a gente vai ficar mais em cima, né, da mudança dos fatores de risco, e aí a gente vai avaliar o FIB-4, né, que naquele caso é o que a gente falou, ele estava aqui, né, limítrofe. E aí, uma elastografia que a gente, né, avaliou, então um elástico que não era tão alto, apesar de não ser totalmente benigno, e aí você vai ficar aqui de olho na perda de peso, de 3 a 5%, que a doutora Cláudia falou, focar em exercício e ficar de olho nesse paciente, né, eu acho que o principal que vocês falaram muito bem, que é a mudança de estilo de vida, que é o mais difícil, né, mas acho que se juntar todo mundo, multidisciplinar, eu acho que o paciente entende e vai ver uma melhora, né. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que é só ratificando isso, que se você for ver na nossa casuística, de consultório, mesmo da universidade, você vê que 15 a 20% dos pacientes são assim, né? Então não é tão pouco como a gente acha que é só obeso, diabético, tem uma percentagem, você tem que estar preparado para isso, né, Anne? Você tem que estar com essa equipe multidisciplinar, com esse olhar de mudança de estilo de vida nutricional, de educador físico, às vezes o paciente é compulsivo, por exemplo, já usa um agonista GLP-1, muitas vezes ele perde massa magra, então tudo isso tem que ser visto, eu acho, de forma multidisciplinar e com muita explicação. E usa o agonista e muitas vezes não faz a reeducação alimentar, né? Então aproveita que está com pouco apetite, aproveita que está um pouco nauseado para comer o que quer, se tem, enfim, gordura, se tem calorias, se não tem, e para gerar uma perda de massa magra e depois, um ano depois vem querendo recuperar essa massa muscular, né? Não, acho que foi ótimo, obrigada, acho que foi super esclarecedor, um prazer estar aqui com vocês. E, bom, acho que foi isso. Obrigada. Obrigada.